Escuta, meu amigo, venha ver o que é de novo. A comunidade é força que lutamos todos juntos contra esse tal sistema que aflige todo mundo. Precisamos nos unir, acredite, meu irmão. Sempre são o povo de Deus buscando a libertação. Caminhando com seu povo, escuta, meu amigo, venha ver o que é de novo. Esse trem é o trem da vida, não dá morte, minha gente. Vem entrando, companheiros, sem temer os acidentes. Jesus Cristo é o maquinista de Deus com perfeição. Você vem que está de fora para dentro do vagão. Vamos lá! Trem da Sebes, Caminhando com seu povo, escuta, meu amigo, venha ver o que é de novo. Lá vem o trem da Sebes, caminhando com seu povo. Escuta, meu amigo, venha ver o que é. Registrando aqui, Frei Gil Wander. Júnior estudou filosofia na Universidade Estadual do Ceará, com graduação e mestrado em teologia pela FAGE de Belo Horizonte. E então morou aqui. E doutorado em teologia pela Westphalen Universität de Münster, Alemanha. Presbítero da Diocese de Limoeiro do Norte, no Ceará, e professor de teologia na Faculdade Católica de Fortaleza e na Universidade Católica de Pernambuco. É autor de diversos livros. Aqui está por Paulinas, mas ele acabou de falar que o último foi até pela Paulas, né? E ele veio de coração aberto e com muitas coisas para nos ajudar a trazer assim, pistas, luzes para que a gente fortaleça a nossa caminhada, para que a gente fortaleça também enquanto pessoa. Voltar a Minas, rever alguns amigos e amigas e encontrar tanta gente da caminhada num período difícil da história do mundo, do Brasil e da igreja, mas precisamente num período como esse é que a nossa responsabilidade é ainda maior para não deixar a peteca cair, para não deixar morrer a esperança. Nós somos herdeiros de uma tradição profética regada na cruz de Jesus e com o sangue dos mártires da caminhada, e nós temos uma responsabilidade muito grande, sobretudo quem tem mais tempo, quem está derrubando, quem tem mais cabelo branco, tem uma responsabilidade muito grande, porque é portador de uma herança, profética que não pode ser guardada, não pode ser abafada e nem pode ser transformada em peça de museu que a gente conserva, como diz o Papa Francisco, com naftalina para trás no bonito. Nós somos herdeiros de uma tradição profética que é um modo de vida que nós recebemos dos nossos antepassados na fé e que foram fonte de fraternidade, de justiça, de paz e de esperança para muita gente. Por isso, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu tenho tido a alegria de, em várias regiões do Brasil, encontrar com grupos assim. Se encontra para pensar como é que hoje a gente mantém viva e fecunda essa tradição, sem transformá-la, como disse, em museu. Como é que isso fermenta a igreja e a sociedade de hoje? Eu não vou trazer propriamente nenhuma novidade esses dias aqui, mas eu quero poder recolher com vocês alguns aspectos muito importantes da nossa tradição eclesial que ajuda a gente a poder pensar como é que hoje essa tradição continua produzindo os mesmos frutos. Nós temos três momentos de trabalho, né? Hoje pela manhã, hoje pela tarde e amanhã de manhã. Vou dizer o que eu pensei aqui para trabalhar com vocês. Hoje pela manhã, pensei de retomar um pouco a caminhada de igreja que se desenvolveu
a partir do Concílio Vaticano II. Seria uma espécie de panorama histórico da eclesiologia. Ajudar a recolher quais são as marcas e os traços mais importantes desse jeito de ser igreja, que nasceu com o concílio, que se desenvolveu de uma forma muito criativa na América Latina e que foi sufocado nessas últimas décadas. Na parte da tarde, eu queria retomar quais são as intuições mais importantes de Francisco, que ajuda a recuperar essa tradição eclesial conciliar latino-americana. E amanhã de manhã, então, eu queria que a gente quebrasse cabeça um pouquinho para ver como é que hoje a gente pode dinamizar esse processo, como atualizar de uma maneira criativa, fecunda e eficaz essa tradição na qual a gente se insere. Então eu pensei um pouco isso. Agora de manhã, um panorama histórico sobre a igreja. À tarde, a retomada dessa tradição conciliar latino-americana com Francisco. E amanhã, um pouco o desafio de como é que a gente pode, nos lugares onde a gente está, com os conflitos, com as tensões, com os limites, porque queira ou não queira, esse é nosso tempo. Quem achar ruim e quiser outro mundo, morra. Porque esse é o único que a gente tem, a igreja que a gente tem é essa. Como é que nessa igreja, nesse mundo, a gente é testemunha do Evangelho de Jesus? Então amanhã é para quebrar a cabeça um pouco disso. E pensei na dinâmica desses 3 momentos assim. Um primeiro momento de fala, de provocação. Um segundo momento de trabalho em grupo para conversar, para discutir. E depois eu vou deixar uns textos para vocês lerem em casa. Para que seja um momento mais leve, mas que ajude a pensar, e depois os textos vocês leem em casa. Um pouco dessa reflexão que vou fazer com vocês está de uma forma mais ordenada e sistematizada nesse livrinho que saiu pela Paulinas, antes das encíclicas, A Igreja de Jesus, Missão e Constituição. Esse livrinho nasceu de um curso que eu fui dar lá na igreja de São Félix do Araguaia. Era um curso sobre eclesiologia da caminhada, e depois, arrumando melhor as ideias e desenvolvendo melhor as ideias trabalhadas, lá saiu esse livrinho. Então, para dizer que é um pouco uma síntese mais ordenada do que vou trabalhar com vocês, está nesse livrinho, A Igreja de Jesus, que é uma espécie de eclesiologia popular, conciliar latino-americano. Está claro um pouco o percurso desses 3 dias? O panorama histórico da eclesiologia, a retomada com o Papa Francisco e os desafios para nós amanhã de manhã. Nós temos até que horas aqui, porque tem um intervalo? Só para saber direitinho do horário? 10 horas. Até 10 horas, né? Então, de 9 às 10, ok. Para a gente entender qual é a novidade do Concílio Vaticano II com relação à igreja, é importante que a gente tenha em conta qual era a compreensão de igreja que dominava na igreja. Qual era a compreensão predominante de igreja que existia nos últimos séculos. E eu vou trabalhar essas concepções de igreja a partir de 2 ideias fundamentais. Como é que era antes do concílio, como foi no concílio, como é que se concretizou na América Latina. Poderia dizer, de uma forma didática, que sobretudo, a partir do Concílio de Trento, se impôs um modelo de igreja, uma compreensão de igreja, que tinha 2 características fundamentais. É claro que isso não começou exatamente em Trento. Isso tem raízes muito mais profundas, mas se consolida no século XX, sobretudo a partir do Concílio da Reforma Protestante e do Concílio de Trento. Quais eram essas 2 características fundamentais? Em primeiro lugar, e como a Reforma atacava muito a instituição, era uma crítica muito dura à instituição, e insistia no aspecto místico e espiritual da igreja, como falava Lutero, a igreja espiritual, a igreja invisível, a igreja corpo místico. Então, a partir de Trento, vai cada vez mais se insistir no aspecto institucional da igreja, e tem uma palavrinha mágica aqui: a igreja como sociedade perfeita. E quando se fala de sociedade perfeita,
está se insistindo no aspecto institucional, visível, jurídico e hierárquico da igreja. Ou seja, em contraposição à crítica da reforma e à afirmação de uma igreja mística e espiritual, vai se insistir no aspecto institucional da igreja. E esse aspecto institucional se diz em termos de sociedade perfeita, diz assim: a igreja é uma sociedade perfeita, tão perfeita como o reino de França, o reino de Inglaterra e tudo mais. Um dos grandes teóricos dessa visão, que marcou muito a história da igreja, é Robert Bellarmine, um jesuíta. E ele dizia assim: a igreja é uma sociedade tão perfeita como o reino de França, como o reino de Inglaterra. E tem 3 elementos importantes para pertencer à igreja, para reconhecer a pertença à igreja: a confissão da mesma doutrina, a celebração dos mesmos sacramentos e a submissão à hierarquia. Então, você vê que insiste no aspecto institucional e na instituição 3 aspectos: doutrina, sacramento e hierarquia. Robert Bellarmine chega ao extremo de dizer assim: olha, para que alguém pertença à igreja, não se exige nenhuma qualidade, nenhuma virtude espiritual. Se exige que professe a mesma doutrina, que celebre os mesmos sacramentos e que se submeta à hierarquia. Ele não, com isso, atenção, com isso ele não está dizendo que não precisa de ter virtude espiritual, mas ele está dizendo que o critério para reconhecer a pertença são esses elementos visíveis institucionais: de professar a mesma doutrina, de celebrar os mesmos sacramentos e de se submeter e obedecer à hierarquia. A primeira ideia, vocês verem, da compreensão predominante de igreja é essa de sociedade perfeita. Aqui é uma eclesiologia centrada nos aspectos institucionais, centrada nos aspectos jurídicos. Ligada a esse aspecto institucional, com esse conceitozinho mágico, sociedade perfeita, tem um outro que complementa, que tem uma tradição que começa já nos primeiros séculos do cristianismo, que vai se consolidar no século, a partir do século XI, com o decreto de Graciano, que é a primeira sistematização de código jurídico na igreja. Então, sobretudo a partir do século XI, isso vai se consolidando, que é inseparável dessa noção, que é a ideia de sociedade desigual. A igreja é uma sociedade essencialmente desigual, constituída por 2 classes de gente, 2 grupos de gente: o clero ativo e o laicato passivo. O clero que ensina, que santifica e que governa; o laicato que aprende, que é santificado e que é governado. Ao clero cabe governar e ao laicato cabe passiva e obedientemente cumprir. Então, veja, essa concepção, que é o que a gente chamou de clericalismo, isso já começa no finalzinho dos escritos bíblicos. Gilvan de Bibli está aí, após dizer como é que nas cartas católicas a diversidade de ministérios já vai se concentrando no ministério de presidência, de episcopos, bispos. E isso depois vai cada vez mais se intensificando, e com a cristandade a coisa só piora, e a partir do decreto de Graciano, então isso é que vai... Tem documentos que diz claramente: a igreja é uma sociedade essencialmente desigual, naturalmente desigual. Então, para dizer assim, de uma forma sintética, sobretudo a partir do Concílio de Trento até o Concílio Vaticano II, predomina uma compreensão de igreja que pode ser resumida nesses 2 conceitos: sociedade perfeita, sociedade desigual, destacando os aspectos institucionais, doutrina, sacramento e hierarquia, e as relações de poder dentro da igreja. Então, está claro isso. Depois eu vou deixar textos que vocês podem ler isso com mais calma, ter mais informações, mas eu acho que é bom ter essa síntese. Concílio de Trento, sobretudo a partir de Trento até o Vaticano II, predomina uma compreensão de igreja assim: sociedade perfeita, aspectos institucionais, doutrina, sacramento e hierarquia; sociedade desigual, clero e laicato. E não se iludam que isso marcou tão
fortemente que nunca saiu do nosso imaginário. E vocês vão vendo como isso volta sempre, pelos séculos dos séculos e agora, né, no novo salmo, pelos séculos seculosos. Amém. Mas esse primeiro ponto está claro, minha gente? Se a gente entender isso bem, a gente vai entender a novidade do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II não vai negar, em primeiro lugar, o Concílio Vaticano II não vai negar os aspectos institucionais da igreja. A igreja é um corpo visível, é uma instituição. Senão, do contrário, a gente cai num idealismo que perde a carne, a materialidade. O Concílio vai dizer, sim, a igreja é um corpo, é uma instituição. Afirma, inclusive, esses aspectos que a tradição tem uma doutrina, sim, tem seus sacramentos, sim, tem suas instâncias de governo, sim. Então, o concílio não nega o aspecto institucional e jurídico, mas traz um elemento que muda completamente. Diz, esse corpo, essa instituição, para ser de verdade igreja, para ser verdadeira igreja de Jesus, não pode ser de qualquer jeito. Ela tem que ser sacramento, quer dizer, um sinal visível da salvação ou do reinado de Deus. Aqui tem uma muda, não nega o aspecto institucional, mas não é qualquer instituição, não é mera institucionalidade, nem é qualquer institucionalidade. Para ser igreja de Jesus, tem que ser sacramento de salvação, tem que ser sinal e instrumento do reino de Deus no mundo. Aí, na Lumen Gentium, que vocês aqui todo mundo conhece, né? Primeiro capítulo, o mistério da igreja. A igreja como sacramento de salvação. A igreja como sinal e instrumento do reino de Deus. Aí aqui não basta simplesmente ser uma instituição, não basta simplesmente professar uma doutrina, celebrar uns sacramentos e ter uma instância de governo. Não basta isso. Inclusive, a Lumen Gentium vai retomar um texto de Santo Agostinho, que para dizer que se tiver tudo isso, mas não tiver amor, não pertence à igreja. Então veja que aqui tem um elemento. O concílio recupera a dimensão místico-espiritual da igreja, que consiste em ser sacramento de salvação, sinal ou instrumento do reino de Deus no mundo. O aspecto institucional da igreja precisa visibilizar isso. E aqui, a igreja não é mais pensada a partir de si mesma. Porque no aspecto anterior, centrada na instituição, tudo gira em torno da igreja. Aqui não. Aqui é a igreja descentrada. E é descentrada num duplo sentido. Primeiro, porque a igreja é pensada em função da salvação, ou do reinado de Deus. Então a referência não é a instituição, não é a igreja, mas a referência é a salvação e o reinado de Deus. E em segundo lugar, porque essa salvação ou esse reinado de Deus tem que acontecer no mundo. Então a igreja nem está fora do mundo, nem se opõe ao mundo, mas ela está no mundo e a serviço do mundo. Por isso, a igreja só pode ser pensada em relação à salvação ou o reinado de Deus e ao mundo. Essa tríplice relação, igreja, reino, mundo, é fundamental para entender a compreensão de igreja do concílio. Então veja, o concílio não nega o aspecto institucional que se afirmava antes, mas qualifica espiritualmente esse aspecto institucional. Não é qualquer institucionalidade, é uma institucionalidade que visibilize, que fermente e que fecunde o mundo com a força do Evangelho, que torne a salvação operante e eficaz no mundo, que faça com que o reino de Deus aconteça no mundo. O conceito que pode sintetizar bem no concílio é sacramento de salvação ou do reino de Deus no mundo. Enquanto a eclesiologia tridentina falava da igreja como sociedade perfeita, o concílio vai qualificar a instituição em termos de sacramento de salvação ou do reinado de Deus no mundo. Esse é o primeiro conceito que eu acho que é fundamental do Concílio Vaticano II, para entender a igreja. A igreja como sacramento de salvação no mundo. A igreja como sinal e instrumento do reino de Deus no mundo. Segundo lugar,
a eclesiologia tridentina, eu estou falando assim, tridentina para ser mais didático e mais simples, mas tem raízes muito mais profundas, como já disse, né? A segunda característica da eclesiologia tridentina disse era aquela ideia da sociedade desigual, né? A igreja é uma sociedade essencialmente desigual, formada por duas categorias essencialmente distintas, clero e laicado. O Concílio Vaticano II, aqui também vai dar outra virada. Ele não vai dizer, não vai negar o ministério ordenado na igreja. O ministério ordenado é um ministério constitutivo da vida da igreja. No entanto, a igreja, antes de qualquer diferença carismática ou ministerial, a igreja é povo. E quando fala de povo de Deus, não está falando dos leigos, simplesmente, como alguns dizem. Quando fala de povo de Deus, fala da totalidade dos cristãos. O conceito povo de Deus no concílio não diz de uma parte da igreja, mas diz da totalidade da igreja. Foi muito interessante que na primeira sessão do concílio, na segunda sessão do concílio, o cardeal Suenens, da Bélgica, teve uma intuição que mudou radicalmente o rumo da Lumen Gentium. Porque o documento tinha um capítulo sobre a hierarquia, um capítulo sobre os leigos, sobre os religiosos, mas ele teve uma sacada muito boa, dizer assim, peraí, antes da gente falar daquilo que nos distingue, daquilo que nos diferencia, a gente precisa partir daquilo que é comum a todos. E ele sugeriu que se tirasse dos capítulos sobre a hierarquia, sobre o laicado, sobre a religião, aquilo que era comum a todos os batizados, e construísse um capítulo novo que antecedesse isso. E chamou esse capítulo de povo de Deus. Antes de falar das diferenças de carismas, de ministérios na igreja, é preciso reconhecer aquilo que é comum. E isso que é comum é o que se chamou de povo de Deus. Suenens, eu não sei direito como é que é a pronúncia, mas é mais ou menos assim, Suenens, um cardeal belga que teve uma importância muito grande no Concílio Vaticano II. Então, é importante a gente cuidar disso, porque a noção de povo de Deus tem sido muito distorcida. Vocês veem, inclusive, na missa, caros bispos, reverendíssimos bispos, caros padres, caros religiosos, caros seminaristas, caro povo de Deus. Como se bispo, padre, seminarista e não sei o que não fosse povo de Deus. Povo de Deus não é uma parte. Povo de Deus é a totalidade. E quem é ordenado não deixa de ser povo de Deus, não. Aliás, só pode ser ordenado na condição de membro do povo de Deus e servidor do povo de Deus. Mas essa noção de povo de Deus é uma grande novidade do concílio, porque afirma aquilo que é comum a todos. E aqui fala do sacerdócio comum dos fiéis, aqui fala do sacerdócio comum dos fiéis, e o número 32, se eu não me engano, da Lumen Gentium, tem uma afirmação que é fantástica nesse sentido. Na diversidade de carismas e ministérios, reina na igreja verdadeira igualdade quanto à dignidade e à missão comum de todos os fiéis na edificação do corpo de Cristo. Reina verdadeira igualdade quanto à dignidade e à missão comum de todos os fiéis na edificação do corpo de Cristo. Veja que é o contrário daquilo de uma sociedade desigual. Não. É uma sociedade na qual reina verdadeira igualdade quanto à dignidade e à missão comum. Essa verdadeira igualdade é uma das coisas que mais se tem negado. O sacerdote, tá bom, e todo o povo não é sacerdote, tá? Então aqui você tem, digamos, se aquela noção de sociedade perfeita é corrigida, não negada, mas ela é corrigida com a noção de sacramento de salvação ou do reinado de Deus, a noção de sociedade desigual é corrigida pela noção de povo de Deus. A igreja não é uma sociedade desigual. A igreja é uma comunidade de irmãos na qual reina verdadeira igualdade quanto à dignidade e missão comum. Os carismas e ministérios são dons do Espírito e serviços
na comunidade eclesial para favorecer a comum dignidade e missão da igreja e a missão de ser no mundo sacramento de salvação, ou sinal, instrumento do reino de Deus. Então, eu estou sintetizando nesses conceitos porque eu acho que às vezes ajuda didaticamente a arrumar a cabeça. Eclesiologia tridentina, 2 conceitos, quais são? Desigual. Sociedade perfeita, sociedade desigual. A eclesiologia conciliar 2 conceitos também. Primeiro, sacramento de salvação, ou sinal, instrumento do reino. E segundo, povo de Deus. Vejam como o Concílio Vaticano II, ele não negou simplesmente o que se dizia, mas ele, naquele movimento de volta às fontes, ele recuperou aspectos que haviam se perdido ou que tinham sido distorcidos. Por isso eu disse, o concílio não nega o aspecto institucional que afirmava a eclesiologia tridentina em termos de sociedade perfeita, mas diz que para ser igreja não pode ser qualquer tipo de sociedade. Para ser igreja tem que ser sacramento de salvação, sinal, instrumento do reino. O concílio não nega o ministério ordenado na igreja, mas primeiro situa o ministério ordenado no meio da diversidade de carismas e ministérios na igreja, é um entre muitos e a serviço de todos, explicita a base comum da igreja. Antes da diversidade de carismas e ministérios está a unção batismal, que é comum a todos. Todos somos batizados no Espírito Santo. Todos somos ungidos com o Espírito e somos ungidos para a missão. Por isso todos participamos da tríplice missão de Jesus: sacerdote, profeta e rei ou pastor. A partir dessa base é que a gente pode dizer a igreja não é uma sociedade essencialmente desigual. E quando isso acontece, ela trai o seu caráter de sacramento de salvação. Imagine que se a igreja está fundada na Trindade e deve ser no mundo sinal da comunhão trinitária, e ela se constitui institucionalmente como uma sociedade desigual, a sociedade desigual, ao invés de tornar visível a comunhão trinitária, nega a comunhão trinitária. Vocês percebem onde é que está a contradição? Não é qualquer tipo de institucionalidade que visibiliza sacramentalmente a salvação, o reino. Se ela está fundada na Trindade, na comunhão trinitária, ela tem que ser no mundo fermento de unidade. Se ela se constitui como uma sociedade desigual, ela fermenta no mundo de desigualdade, e por isso ela nega na prática a Trindade que ela professa na doutrina. Percebe a ambiguidade da coisa? Com eclesiologia tridentina, sociedade perfeita e sociedade desigual. Eclesiologia conciliar, sacramento de salvação, ou sinal, instrumento do reino, e povo de Deus. O concílio desencadeou no conjunto da igreja processos muito diversos de renovação. Acho que onde esse processo foi mais fecundo e foi mais longe foi na igreja da América Latina. Felizmente, nós tivemos uma geração de bispos que se abriram muito no concílio a essas perspectivas, ou a esse movimento de renovação eclesial, que no concílio era meio tímido, meio caladinho, ou trabalhava sobretudo em figuras como Dom Helder, assim mais pelos corredores, até porque a igreja era a Europa, os grandes teólogos eram da Europa, os grandes cardeais eram da Europa, os homens de peso eram da Europa. Então o nosso episcopado ficou meio caladinho e tímido no concílio, mas talvez foi o episcopado que foi mais longe na recepção criativa do concílio. E nós tivemos a sorte de ter à frente, nós já tínhamos na época do concílio a Conferência dos Bispos no Brasil, fundada por Dom Helder. Nós já tínhamos o CELAM naquela época, então nós já tínhamos organismos institucionais, episcopais, simplesmente, mas nós já tínhamos organismos episcopais instituídos na América Latina. E já lá no fim do concílio, pensaram de fazer
tinha acontecido já a primeira assembleia da Conferência dos Bispos da América Latina, no Rio de Janeiro, e pensaram de fazer uma nova conferência para receber o concílio, para atualizar o concílio, para concretizar o concílio na América Latina. Estava à frente do CELAM 2 bispos que tiveram um papel muito importante. Dom Laraim, do Chile, e Dom Helder Câmara, do Brasil. E essas duas figuras criaram ou conseguiram desenvolver um processo dessa conferência, que aconteceu em 68 em Medellín, que deu um rosto novo e próprio à nossa igreja, e foi muito mais longe do que o concílio conseguiu ir. Dom Helder, vocês sabem que no concílio fazia parte de um grupo de bispos que se encontrava para pensar a relação Jesus Cristo, a igreja e os pobres. É conhecido como Igreja dos Pobres, esse grupo, que teve um certo impacto no concílio, mas não conseguiu muita coisa. Isso era demais para uma igreja de primeiro mundo. Tem umas marcazinhas, Lumen Gentium 8 é uma pérola preciosa, na Gaudium et Spes você tem algumas referências, mas os pobres não entraram como ponto fundamental da igreja. Teve um discurso muito forte do cardeal Lercaro de Bolonha, na Itália, quando estava no debate sobre o documento da igreja. Aí o cardeal Sienes, já no final da primeira sessão, sugeriu que o concílio fosse um concílio sobre a igreja, que tivesse duas partes, pensasse a igreja para dentro e a igreja para fora. No dia seguinte, o cardeal Montini, que vai ser o futuro Paulo VI, reforçou essa ideia de Sienes, de um concílio sobre a igreja, com essas duas partes, a de intra e a de extra. E no dia seguinte, o cardeal de Bolonha, Lercaro, que era desse grupo da Igreja dos Pobres, fez um discurso retomando aquela afirmação de João 23, de que a igreja que é de todos deve ser a igreja dos pobres, e disse que se o concílio não colocasse no centro de sua reflexão os pobres, ele nem seria fiel ao Evangelho, nem aos apelos e às necessidades do mundo atual. Por isso, o concílio devia ser sim sobre a igreja, mas enquanto é a igreja dos pobres. Mas isso não repercutiu muito do concílio. No entanto, Helder, Laraim e outros ficaram com isso e, preparando a conferência de Medellín, deram esse rumo à igreja da América Latina. Então a conferência de Medellín marca oficialmente, institucionalmente, a recepção do concílio na América Latina. Ou seja, essas grandes intuições aqui do concílio foram dinamizadas na América Latina com características muito próprias. Nós vamos para a eclesiologia de Medellín, outra colonia. E de novo eu vou me concentrar nessas duas ideias chaves. O concílio diz que a igreja é sacramento de salvação, sinal e instrumento do reino de Deus no mundo. Os bispos em Medellín fizeram disso um ponto central e se perguntavam: numa sociedade como a nossa, com tanta pobreza, desigualdade e opressão, onde uns poucos não sabem o que fazer com tanto e a maioria vive num contexto como esse, como ser sacramento de salvação? Como ser sinal e instrumento do reino de Deus? E a intuição fundamental que os bispos tiveram na década de 60, onde havia toda uma euforia com o desenvolvimentismo, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa destroçada, e aí depois a reconstrução, desenvolvimento industrial, crescimento econômico, riqueza, e aquela onda desenvolvimentista, que todo mundo vai entrar nessa onda e todo mundo vai atingir. E aí alguns mais lúcidos começaram a ter uma sacada e disse: espera aí, esse tipo de desenvolvimento que está trazendo riqueza para a Europa se faz à custa dos países pobres e do terceiro mundo. E entre nós, na Igreja da América Latina, teve um assim, aquele olho diário, chamado Gustavo Gutierrez. Todo mundo já ouviu esse nome, já? Gustavo Gutierrez teve uma sacada muito boa. Ele foi chamado para fazer uma conferência sobre igreja e desenvolvimento, e ele mudou o título da conferência e falou de libertação. Quer dizer que, se não houver a situação de opressão,
de miséria que a gente vive é o preço que se paga do desenvolvimento dos grandes. Por isso, é preciso não simplesmente pensar em desenvolvimento, mas é preciso pensar em libertação. E libertação vai ser a primeira palavrinha-chave aqui para entender como ser sacramento de salvação, como ser sinal e instrumento do reino no mundo. Ou seja, ajudar no processo de libertação de nossos. Isso vai significar ou vai implicar uma verdadeira mudança de lugar social da igreja. A igreja historicamente aliada das elites e dos poderosos, das casas grandes, a igreja que ia abençoar as senzalas, a igreja que sempre, a partir das suas lideranças, estava ali aliada às elites econômicas e políticas, agora começa a mudar de lugar social. Começa a se identificar com os pobres, com suas lutas, e a América Latina estava pipocando de movimento por todos os cantos. Era também aquela época do sonho de que o mundo podia ser diferente, de que a gente podia transformar o mundo. Uma juventude cheia de utopia, de esperança, de garra. Tinha a referência da Revolução Cubana, que derrubaram uma ditadura perversa e sanguinária. Tinha a referência de Che Guevara, que fascinava, encantava multidões de jovens. Então havia todo um ambiente cultural de expectativa de que a gente podia mudar o mundo. E a igreja via nesses processos, nesses sonhos, nessas utopias, nesses movimentos e nesses processos de salvação, sinal de salvação. É bonito no texto de Medellín, já na introdução do documento, tem uma pérolazinha preciosa. Diz assim, olha, assim como no passado Deus agia através de Moisés, quando libertava o povo, hoje nós não podemos deixar de sentir os passos de Deus quando se dá o verdadeiro desenvolvimento. Olha a palavra verdadeiro, não é qualquer desenvolvimento. O verdadeiro desenvolvimento tinha saído já pouco antes a encíclica Popular Progresso do Papa Paulo VI sobre o desenvolvimento humano integral. Diz: nós não podemos deixar de sentir o passo de Deus que passa quando se dá o verdadeiro desenvolvimento, que é a passagem de condição menos humana para condições mais humanas. Vê no sonho e na busca por libertação, sinal da salvação de Deus acontece. E por isso a igreja se insere nesses processos de libertação, contribuindo na transformação da sociedade, sem reduzir a salvação ou o reino de Deus a isso, mas reconhecendo nisso o sinal visível e eficaz da salvação ou do reino de Deus acontecendo no mundo. Por isso, a palavra-chave de Medellín, que traduz a missão da igreja num contexto de opressão, de injustiça, é libertação. Nesse sentido é que vai nascendo entre nós uma igreja da libertação. O que é uma igreja da libertação? É uma igreja que colabora nos processos de libertação do povo, reconhecendo nesses processos um sinal limitado, ambíguo, provisório, mas real e eficaz da salvação ou do reinado de Deus acontecendo entre nós. E, claro que falando de libertação, a perspectiva aqui é sempre a partir dos pobres, dos oprimidos e dos marginalizados. Ainda não tem a palavra opção pelos pobres, mas é claramente o compromisso da igreja com os pobres, com os oprimidos e seu processo de libertação. Então vocês vejam que o que o concílio fala em termos de sacramento de salvação ou de reinado de Deus no mundo, às vezes conceito que pode ser meio abstrato, meio genérico, a Igreja da América Latina, em Medellín, concretiza isso em sacramento de libertação. Salvação como libertação. É uma palavrinha-chave na conferência de Medellín. Segundo lugar, qual é a segunda característica da eclesiologia do concílio? Povo de Deus. Mas, embora isso seja muito importante, no concílio ainda é uma coisa meio genérica. Mas a partir de Medellín se dá um passo muito importante. Quer dizer assim, o povo de Deus não é apenas um conceito genérico. O povo de Deus se concretiza, antes de tudo, em comunidades de base. Essa foi uma grande sacada. Ou seja, é ali, na pequena comunidade, onde o povo se encontra
ao redor da palavra de Deus, onde o povo reza e celebra os sacramentos, onde o povo experimenta a fraternidade, onde o povo assume a missão evangelizadora, onde se cultiva vários carismas e ministérios, onde se colabora com a luta por libertação. É aí onde, em primeiro lugar, se concretiza o povo. A comunidade eclesial de base não esgota a igreja, mas é a célula, é o primeiro núcleo, é a base da igreja. Então, o povo de Deus se concretiza, em primeiro lugar, e fundamentalmente aí. É aí onde se constitui como povo. E a rede de comunidades renova a paróquia. Essa intuição já está lá em Medellín. Renovar a paróquia a partir das comunidades, como rede de comunidade, e com os vários carismas e ministérios que vão surgindo, e a partir daqui as pastorais sociais que vão surgindo, a pastoral social, às vezes num sentido mais amplo, ou as pastorais sociais específicas, ou os organismos sociais como ministérios ou como serviços eclesiais aos processos de libertação do povo. Então vocês vejam que o povo de Deus se concretiza aqui, na comunidade, em torno da palavra de Deus, na oração e na vida fraterna, na diversidade de carismas e ministérios, na missão evangelizadora, na colaboração com a transformação da sociedade. Vaticano II, só para contextualizar, década 60. Puebla, década 80. Não, Puebla 68. Década 80. Puebla, 70. 79. Medellín, década 80. Não. Vamos aqui. Concílio Vaticano II, 62, 65. Juan, bote aí que até ajuda. Década, né? 62, 65. Medellín, 68. Nós estamos aqui na década de 60. A década de 60 foi uma década decisiva no processo de renovação da igreja. E isso, eu estou focando em Medellín porque, do meu ponto de vista, Medellín foi a mais importante conferência do episcopado da América Latina. Foi a conferência que, de fato, desencadeou um processo de renovação eclesial da igreja. Ela é decisiva, ela marca a recepção do concílio na América Latina, mas uma recepção que não é mera aplicação, que não é uma aplicação mecânica, mas é aquilo que muitas vezes se chama de uma recepção criativa, que toma as grandes intuições do concílio e concretiza no contexto da América Latina. Então aqui nasce com Medellín e vários. É claro que esse nasce não é uma coisa assim mecânica e pontual. Vocês sabem que os processos históricos são muito mais complexos. Mas tem aqueles marcos. Pois Medellín representa o marco de uma igreja verdadeiramente latino-americana. De uma igreja que se encarna na realidade do nosso continente, que assume a vida, as dores, as lutas, os sonhos, as esperanças dos nossos povos. De uma igreja que se constitui como sacramento de salvação, ou sinal, instrumento do reino na realidade latino-americana. Aqui nasce uma igreja com rosto latino-americano, não apenas a filial de uma matriz europeia, mas nasce uma igreja verdadeiramente latino-americana. A tradição de igreja em que todos nós aqui nos inserimos é essa que nasce aqui em Medellín. E nasce em Medellín nesse contexto de recepção criativa do Concílio Vaticano II na América Latina. Talvez não. Aqui tem mais idade aqui, é a irmã Idalina. Sou eu. Quantos anos, posso perguntar? 86. 86. Lembra, não lembra de 65, Muito. de 68, não lembra? E daquelas primeiras iniciativas que saíram, onde as ideias nem estavam tão claras, onde nem tinha assim conceitos tão definidos, mas onde começava a pipocar a comunidade em todos os cantos. E quem tem aqui mais idade, cadê Juan, os cabelos brancos, né?
Quem tem aqui os cabelos brancos deve se lembrar como começava a pipocar a comunidade. A gente passava de uma igreja de capelas para uma igreja de comunidades. Começou também os grupos de reflexão, quer dizer, a campanha da fraternidade, daí já começou. Todos esses movimentos que abrem Específico, né? abrem a igreja para o mundo, mas constitui a igreja como comunidade. A gente começa a passar da lógica matriz capela para a lógica de comunidade e começa a pipocar a comunidade e com rostos muito diferentes, que às vezes também cria umas certas caricaturas de SEBs que funciona bem nos textos, mas a realidade sempre foi muito mais complexa. Gente muito simples, marcado pelo catolicismo popular. Basta vocês verem que hoje, quando se começou a cantar um bocado desses cantos da piedade popular, isso sai com muita naturalidade, porque isso está no imaginário do nosso povo. Era a reza do terço, era a novena, mas junto com a reza do terço e a novena era a palavra de Deus, eram os mutirões, eram as ajudas, era um ou outro no sindicato, ou numa associação, ou num movimento, e às vezes a gente pega um aspecto disso, o movimento, o partido diz isso é sério e o resto nada disso é sério. Mas a prática, o processo de renovação eclesial foi muito mais dinâmico, muito mais plural e muito mais complexo do que possa parecer. Em todo caso, eu queria insistir nisso. Com Medellín nasce um jeito novo de ser igreja, que depois se tornou até música, né? Me ajude aí os cantadores, novo jeito de ser igreja. Nós buscamos, Senhor, na sua mesa, novo jeito de sermos igreja. Nós buscamos, Senhor. Esse é mais novinho do Zé Vicente, mas dos intereclesiais tem outros, não tem não? Que fala da igreja com um jeito novo de ser igreja. Igreja é povo que se organiza, e em nome da buscando a libertação em Jesus Cristo. Cadê outra? A verdadeira igreja. A verdadeira igreja é onde o povo está unido em Jesus deseja, nem opressor, nem oprimido. Igreja de cal e pedra que por nós foi construída. É casa de oração e não foi obra perdida, mas a verdadeira igreja era o sentido da vida. Lembram disso? Se vocês quiserem, até o padre Zezinho, que sempre foi assim, meio lá, meio cá, mas nessa onda, religião libertadora, é por causa do meu povo machucado, em religião libertadora. É por causa do meu Jesus ressuscitado, que acredita em religião libertadora. E tem uma que é bem mineira, que eu só escutei em Minas Gerais e nem canto mais. Eita, que espinheira danada! Eita, que espinheira danada, porque o pobre atravessa pra sobreviver. Vive com a canga nas costas e as dores que sentem, e não só de viver. Edificar a igreja. Quer ver aí, para terminar assim a onda, a sessão musical? Aquela. Na comunidade, na comunidade. Eu sou feliz, eu sou feliz. Na comunidade, eu sou feliz. Comunidade se reúne todo dia. A nossa comunidade se transforma em alegria. Eu sou Feliz é na comunidade, eu sou feliz. Na comunidade. Eu disse que terminava com essa, mas tem uma que fez história, sobretudo no que diz respeito à recepção do concílio na América Latina, que se cantava muito, sobretudo em procissões. Na minha região quase não canta mais, mas é de uma beleza e de uma profundidade enorme. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada.
Somente a tua graça e basta e mais nada. Povo de Deus. Que isso que foi elaborado teoricamente, que virou teologia, que produziu, se transformou em tantos livros, isso virou arte, isso virou música, isso virou poesia, isso virou liturgia, expressão de um novo jeito de ser igreja. Então, a partir daqui de Medellín, vai se consolidando em toda a América Latina, de formas diversas, plural. Nunca houve um único jeito de ser igreja, mas numa diversidade enorme, uma perspectiva de igreja. Povo de Deus, comunidade, mas povo de Deus, sacramento de salvação, sinal, instrumento de libertação, comprometido com as lutas populares. Esse jeito de ser igreja se espalhou por todo o continente, não sem tensões e conflitos desde o início, porque sempre houve na igreja grupos que resistiam a essa mudança, entre os bispos, entre padres, entre o conjunto dos fiéis, dos grandes e dos poderosos. Não é por acaso que a igreja da América Latina é uma igreja de mártires. Veja quanto sangue derramado, quantos cristãos foram assassinados por serem igreja de Jesus, por assumirem a causa do Evangelho de Jesus no mundo que a gente vive. Foi muita reação, muita perseguição. Isso foi muito pesado para a igreja. Vocês sabem que o concílio sempre teve resistência. E a Cúria Romana, depois do concílio, fez de tudo para tentar controlar, sufocar. E há um grupo na América Latina que desde o início que tentava sufocar. Quando a gente vai chegar lá em Puebla, em 79, uma década depois, já havia uma tensão muito grande para sufocar esse jeito de ser igreja. Eu dou só um exemplo para vocês. Dom Aloísio Loscheider. Todo mundo conhece esse nome, né? Foi arcebispo de Fortaleza. Dom Aloísio Loscheider era presidente do CELAM, na conferência de Puebla. E ele conta que havia todo um movimento para extirpar Medellín, para negar Medellín. Felizmente, como diz ele, o Papa disse uma coisa e ele tentou salvar isso depois, que a conferência de Puebla se situava na tradição de Medellín. Embora tente corrigir alguns desvios, mas reafirmava Medellín. Então eles se pegaram também muito nisso para poder resgatar e conservar Medellín. Mas ele disse, chegou um momento que a tensão era tão grande que o delegado do Papa que ficou na Assembleia, que agora me fugiu o nome do cardeal, pode ser que daqui a pouco venha, queria num determinado momento passar um telegrama para o Papa João Paulo II. Naquela época era telegrama, né? Queria passar um telegrama para o Papa para que fosse excluído do documento um capítulo sobre a opção preferencial pelos pobres. Ele conta isso num livro, que eu não sei se algum de vocês conhece, que é um livro de depoimento que ele deu no final da vida, que foi publicado em Fortaleza, Mantenham as Lâmpadas Acesas. Ele queria passar um telegrama para o Papa João Paulo II, pedindo que fosse excluído o capítulo da opção pelos pobres, e eu tentei de todos os jeitos, não, vamos esperar, e felizmente se conseguiu que isso não acontecesse. A característica mais importante de Puebla, que é a opção preferencial pelos pobres, quase foi apagada por causa desses conflitos. E essas tensões foram aumentando. Então fomos salvos pela falta de internet. Pode ser. Que maravilha, viu? Mas também pela força do episcopado latino-americano ainda, forte em Puebla, pela habilidade de Dom Aloísio Loscheider, que conseguiu contornar muito a situação. Mas para dizer que já em 79 a gente tinha um movimento muito forte contra esse jeito de ser igreja. Tanto de dentro da igreja, de setores do episcopado, que depois vão assumir a direção do CELAM e vão fazer tudo que podem para abafar, começando pela Conferência dos Religiosos da América Latina e todos os movimentos, junto com a Cúria Romana. Então há um movimento interno para sufocar, mas há também um movimento profundo da sociedade, das elites que sempre tiveram a bênção da igreja com seus interesses e com seus projetos. Esse movimento vai se intensificando. E
sobretudo a partir dos anos 90, vai produzir uma crise enorme nesse jeito de ser igreja. E nos anos 90 há também fatores diversos que a gente não deve perder de vista. A queda do Muro de Berlim é símbolo de uma crise na humanidade, no sentido de que aqueles esforços, os sonhos, os esforços e as lutas que depois da Segunda Guerra Mundial se desenvolveram pelo mundo afora, de que a gente podia mudar o mundo, de que a gente podia transformar a sociedade, de que a gente podia fazer a justiça acontecer, de que a gente podia fazer o reinado de Deus acontecer, depois de décadas e décadas, depois de tanto sangue derramado, começou a dar a impressão de que não ia ter tantos resultados. Isso vai produzir uma certa frustração, um certo desânimo e uma crise de esperança. Inclusive tem um livro dos anos 90, do claretiano José Maria Virgílio, que é prefaciado por Pedro Casaldáliga. É uma obra que já está esgotada, às vezes você encontra no sebo, mas é uma pérolazinha. Embora seja noite, a hora espiritual da América Latina nos anos 90. E nesse livro, o José Maria, retomando inclusive a ajuda da psicologia, ajuda a fazer uma análise na linha de uma psicologia social, para entender um pouco o cansaço espiritual, a frustração espiritual. O que estava em jogo? Era assim, como dizer assim, depois de tantas décadas lutando, de tanta renúncia, de tanto sacrifício, e você deve se lembrar como na igreja foi se impondo um jeito austero de ser. A vida religiosa inserida, os padres da caminhada, os bispos da caminhada, os agentes de pastoral mais comprometidos. Lá na prelazia de São Félix, os agentes eram conhecidos como havaiana, né? Pelo tipo de chinelo que usavam. Então, você diz assim, com tanto sonho, com tanta luta, com tanta renúncia, com tanta austeridade, com tanto sangue derramado, deu o quê? As revoluções na América Latina, as guerrilhas, os movimentos, depois de tantas décadas mudaram o quê? Então isso começou a produzir uma sensação de fracasso, de cansaço, de que a queda do muro foi como que um símbolo. E é nesse contexto de crise, de esperança, de cansaço, de frustração, que vai se tornando pouco a pouco um terreno fértil para os grupos fundamentalistas e para a extrema-direita. Ô Júnior, repete o nome do livro. Embora seja noite, a hora espiritual da América Latina nos anos 90. José Maria Virgílio. Então, por um lado, você tem na sociedade todo um movimento de frustração, de desânimo, de cansaço, diria mesmo de uma crise de utopia, uma crise de esperança. E isso, deixa eu só terminar aqui, isso termina sendo um fator desmobilizador. Por outro lado, você tem dentro da igreja um duplo movimento. Por um lado, a intensificação a partir de Roma e da nova geração de bispos que vão sendo nomeados com uma outra perspectiva eclesial, às vezes até contrária ao concílio e a essa perspectiva da América Latina, que vai dando nas igrejas particulares um novo dinamismo. Então, você tem a Cúria Romana, sim, mas você tem a nova geração de bispos. Ligada à nova geração de bispos, você tem o processo de formação e a nova geração de ministros ordenados. Mas isso também vai se dando na vida religiosa, começa a entrar uma geração nova que já não tem mais essas perspectivas, esse sonho, nem essas disposições de austeridade, e de novo vai sendo importante a casa grande, e pouco a pouco até o hábito vai voltando, e todos esses sinais vão voltando. Então você tem um duplo movimento, é um movimento sociocultural mais amplo, de cansaço, de frustração ou de desânimo, que gera acomodação. Você tem dentro da igreja o fortalecimento de uma perspectiva eclesial diferente, em muitos aspectos até contrária ao concílio e ao processo de recepção na América Latina, e isso vai sendo um terreno fértil para na sociedade ir se desenvolvendo movimentos que vão desembocar no final das contas na extrema-direita que a gente tem hoje, e dentro da igreja vai ser um terreno fértil para o pentecostalismo. É como se fosse assim, já que a igreja, já que a gente não pode mudar o mundo, vamos pensar
Já que a gente não pode mudar o mundo, vamos pelo menos tentar tornar a nossa vida melhor, mais leve, mais light. Chega de tanto problema, de tanta coisa, assim. Vamos ser felizes. O que vale é o momento, né, Juan? Não é típico assim? Não dá. O mundo ninguém muda. É assim, vai continuar sendo assim. Então, não adianta você quebrar a cabeça, não adianta você. Não, vamos ser felizes. Então, aí nasce também, vai criando ambiente para. E também, claro, vamos ser sinceros, há muito sofrimento psíquico, há muito sofrimento existencial que em outras épocas a gente não olhava muito. Aqui, esse foco da libertação fazia com que a gente olhasse os grandes problemas estruturais da sociedade, mas muitas vezes fosse até desatento à situação concreta das pessoas, com seus sofrimentos, com suas dores. A gente tinha um encontro, você não queria muitas vezes saber se a pessoa estava bem, às vezes chegava ali quebrada, um conflito familiar, com um conflito afetivo sexual, com depressão, muitas vezes a gente, inclusive entre nós, nem aquela sensibilidade de dizer assim, como é que você está? Você está bem? Não. Por que você chegou atrasada? E por que você faltou? E por que você faltou na reunião? Se faltasse, a gente muitas vezes nem tinha tanta aquela pressão. Vou dar um exemplo que aconteceu lá na China. Uma liderança de SEBS, lá da China, passou 6 meses com a mãe internada, teve que se afastar de todas as atividades para cuidar da mãe. E durante esses 6 meses, uma única pessoa ainda ligava para ela, ninguém, e era de articulação de SEBS, ninguém foi à casa dela visitar, ninguém foi ao hospital visitar, ninguém ligava para ela. Uma vez ela me disse chorando, meus irmãos, minhas irmãs, meus companheiras de caminhada, assim, ninguém teve a sensibilidade de vir aqui visitar. Eu encontrei isso com os vizinhos, encontrei isso até com gente no hospital, mas não encontrei com ninguém da caminhada, porque às vezes a gente deu tanta ênfase nesse aspecto estrutural que perdeu às vezes essa sensibilidade. Quanta gente chega nos encontros quebrados, sofrido, com depressão, com conflito familiar, com conflito amoroso, com não sei mais o que, sei lá, tantos problemas. Mas o que eu estou querendo dizer é que esse jeito de ser igreja, que eu tentei sintetizar no Concílio Vaticano II, a partir dessas duas ideias, sacramento de salvação, ou se não, instrumento do reino de Deus, povo de Deus, na América Latina, a partir de Medellín, em termos de libertação, e a partir de comunidade eclesial de base. Esse jeito de ser igreja produziu muitos frutos. Uma igreja de comunidade, uma igreja comprometida com as lutas na sociedade, toda uma geração de mártires, de pessoas que deram a vida para dar mais vida ao povo, muita criatividade na teologia. Nasceu nossa teologia da libertação, nos cantos, olha aí os cantos da caminhada, na vida religiosa inserida, na rede de pequenas comunidades, de círculos bíblicos, nas pastorais sociais, na arte, pense nas blusas, nos teatros, nos cantos. Era uma época muito fecunda, era tanta artista da caminhada, tanta gente que fazia poesia, que fazia repente, que fazia canto, tantas blusas da caminhada. Foi uma forma de ser igreja muito fecunda. Agora, mas o canto é assim: Deus enviou seu filho em seu lugar. Então veja, esse jeito de ser igreja que deu muitos frutos, e nós somos ao mesmo tempo responsáveis por isso, no sentido de viver e passar adiante, e somos fruto disso. Eu tenho 50 anos, eu nasci nisso, sou fruto disso, recebi essa herança em nós. Agora, esse jeito de ser igreja passou a viver uma situação muito delicada, sobretudo a partir dos anos 90, com essa crise de utopia, de esperança, que não se mudam, quando a gente não vê mais longe, quando a gente não acredita que é possível transformar, ninguém se mobiliza. Quem é que vai gastar seu tempo numa coisa que não vale a pena? Então, talvez a tragédia maior desses anos, e o pior atentado
dessa lógica neoliberal que domina o mundo foi sufocar a esperança. Não digo matar, porque a esperança não morre. Nasce muitas vezes, finca raízes muitas vezes no gelo do desengano. De onde menos espera, quando menos se espera, ela brota. Né? Tá aqui, gostei demais dessa blusa. Muitas vezes finca raiz no gelo do desengano. Nasce muitas vezes nas pedras, mas emerge. A crise de esperança é a pior coisa. E não é só nas pessoas, é na sociedade. Não é só gente que por causa da sua doença, por causa dos seus conflitos familiares, do seu sofrimento de gênero, que não consegue às vezes ver hoje. É a sociedade que não consegue. A esquerda se perdeu completamente. Nas esquerdas não fala mais de transformação da sociedade. Na melhor das hipóteses fala de políticas públicas e políticas identitárias, de gênero, de raça, mas ninguém toca na economia, porque o senhor mercado fica nervoso. O senhor mercado fica nervoso. Não pode tocar nisso. Então tem que ter marco temporal, sim. Tem que ter marco temporal. Nenhum governo hoje, dito de esquerda, de esquerda, que eu não sei se a gente teve na América Latina algum governo de esquerda, e digo não sei para ser modesto, para não dizer da minha convicção. A esquerda perdeu isso. Ou seja, políticas públicas que não digo que não são necessárias e importantes. São necessárias e são importantes. Mas ninguém está mais disposto a pensar, nem sequer imagina que pode ser possível. Então, é uma crise de esperança na vida de muitas pessoas, mas é uma crise de esperança na vida da humanidade. Hoje. É possível ser diferente, é possível mudar, é possível transformar o mundo, é possível um mundo de irmãos. Essa convicção tem consequências. Então, você tem esse ambiente cultural que muitas vezes tem como resultado voltar-se para as pequenas coisas. E atenção, e as pequenas coisas elas são importantes. É bom que a gente não relativize. A dor de uma pessoa, o sofrimento de uma pessoa, sofrimento psíquico, sofrimento pela depressão, sofrimento pelo conflito familiar, o sofrimento da situação de identidade de gênero, ou seja, tantas situações, isso é muito importante. Mas se você também não vê horizontes mais amplos, então a gente vai encurtando os horizontes e vai se voltando para o próprio mundo, e da subjetividade ao subjetivismo é um passo bem pequenininho. Ou seja, o voltar-se para a subjetividade, que é um valor também que a gente precisa recuperar. A sua dor me importa, a sua tristeza me toca, a sua lágrima me comove. Por isso, a subjetividade é algo muito importante. Mas da subjetividade ao subjetivismo, o passo é bem pequenininho. E os movimentos pentecostais entraram de braçada, nadam de braçada e propagam de braçada. E nesse contexto, esse jeito de ser igreja é cada vez mais marginal na igreja e na sociedade. E não é só atenção, e com isso, eu já terminando, porque o meu tempo, ele já está olhando aqui para mim, é cada vez mais marginal, e não nos iludamos, não é só com bispos e padres, é o conjunto da igreja que é avesso a esse jeito de ser igreja. Pode chegar nas comunidades que a gente tem, você movimenta o povo para rezar o texto por 5 bíblicos, você não movimenta não, mas se for para rezar o texto e para caminhar com Maria, você movimenta multidões. Se for para a bênção, a adoração do Santíssimo, você movimenta multidões. Se for para construir capela e renovar para dízimo, você movimenta o povo. Mas as bases da comunidade, fala dos problemas da comunidade, que o próprio povo da comunidade, as lideranças dizem, não, a igreja é para rezar, a igreja não é para falar dessas coisas, isso não é coisa de igreja. Eu quero dizer, se fosse só padre e bispo, era mais fácil da gente enfrentar. Mas não é só padre e bispo. Se impôs um modelo de igreja que vocês vejam que nem o Papa consegue. E olha que Papa é Papa, né? Embora com Francisco, para muitos já não é bem assim. Mas nem Francisco consegue mexer muito nisso. E digo, isso é fruto de uma crise de sociedade muito mais ampla, que repercute também na igreja e que é manipulado, instrumentalizado por grupos
conservadores, reacionários e de extrema direita. Você tem um fenômeno socioeclesial que é manipular, ou seja, a extrema direita faz o quê? Ela consegue manipular muito bem a insegurança, o medo da população. Com um discurso autoritário, fundamentalista, é quem transmite confiança. Isso vale no âmbito da política. Mas também no âmbito religioso, os fundamentalismos religiosos também vão bem direitinho, ou seja, conseguem manipular a dor e o sofrimento das pessoas com promessas de salvação que leva junto um projeto de sociedade. E às vezes a gente não se dá conta. Eu termino com um exemplo. Uma vez tem um deputado do PSOL lá no Ceará, muito bom, um grande companheiro, Renato Roseni. E ele estava fazendo um comentário. Ele trabalha com direitos humanos há muito tempo, trabalhou no SEDECA, lá da criança e do adolescente, é presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa, e ele estava dando o exemplo, por exemplo, de mães na favela, numa favela que é dominada pelo tráfico, que tem o marido preso, que tem o filho na facção, e ele deu um exemplo bem concreto de uma mãe que estava, não sei se era o marido ou era o filho preso, na miséria, não tinha nada o que fazer e não chega ninguém, nem chega a igreja e nem o Estado só chega com polícia. É a única referência de Estado que esses grupos têm é a polícia, para invadir as casas, para quebrar tudo. Mas a mãe foi numa dessas igrejas pentecostais e foi falar com o pastor e chorou, e o pastor abraçou e disse que ela fosse no culto e levasse o processo do filho, que ele ia orar pelo processo do filho. E ela foi no culto seguinte e levou o processo do filho, e o pastor rezou sobre esse processo, e ela chorou imensamente, e não resolveu evidentemente o processo do filho, mas ela encontrou algum consolo. Alguém ouviu o lamento dela. Alguém olhou para os seus olhos, alguém sintonizou com suas lágrimas, e ouviu o pastor dizer que Deus a amava, que Deus ia salvar o seu filho. Ou seja, num contexto onde só vê que o seu filho não presta e vai morrer e vai desaparecer, quem é que é mãe aqui? Tem alguma mãe aqui? Uma? Aqui. Duas. Vocês que são mãe podem entender melhor do que isso. Imagine um filho de vocês assim numa situação limite, que todo mundo diz, não presta, vai morrer. O que significa alguém dizer, Deus ama seu filho, Deus vai curar seu filho, Deus vai salvar seu filho? Sim, mexa comigo, mas não mexa com meu filho. Não é assim? Então vocês imaginam o que isso implica para uma mãe de sofrimento. Eu quero que vocês percebam que o contexto que a gente vive, que fala de crise desse modelo de ser igreja, é muito mais complexo do que parece. É uma crise mais ampla de sociedade, que repercute no universo religioso e que é instrumentalizado na política pela extrema-direita e dentro da igreja por grupos reacionários, conservadores e vinculados à extrema-direita. E com essa lógica do consolo, passa seu projeto político e vincula essa pessoa a um partido de extrema-direita, a um candidato de extrema-direita, e arranca o voto para eleger uma bancada ultra reacionária como a gente tem. Mas cuidado, quem vota nessas pessoas nem sempre votam por maldade nem por perversidade. Votam porque às vezes é um lugar onde encontrou algum consolo e tem uma dívida de fé. Então é importante que a gente capte essas coisas. Bom, minha gente, eu já extrapolei 5 minutos do meu tempo, mas eu disse para vocês que eu queria nessa manhã fazer uma retrospectiva histórica em termos de eclesiologia. Mostrar qual era a concepção de igreja dominante do Concílio de Trento até o Vaticano II, naqueles termos de... Quais são os dois conceitos? Sociedade perfeita e sociedade desigual. O Concílio Vaticano II provoca uma mudança ao falar da igreja como sacramento de salvação do reinado de Deus e como povo de Deus. Medellín concretiza
esse aspecto da igreja como sacramento de salvação em termos de libertação, o que se traduz no compromisso com os povos, na luta por justiça, e concretiza essa compreensão de igreja, povo de Deus, como em termos de comunidade eclesial de base. E com Medellín então se abre toda uma perspectiva nova de igreja que, a partir sobretudo dos anos 90, entra em crise, dentro de uma crise mais ampla da sociedade e da igreja, e é nesse ambiente, é nesse contexto que a gente está. Nós vamos fazer já um intervalo e no trabalho de grupo, que a gente vai fazer, já indico logo também, no trabalho de grupo, depois vocês vão ver como é que organizam os grupos, vocês vão conversar sobre isso. Mas eu queria insistir que não fiquem somente aqui na crise. É importante que a gente possa mastigar bem o que caracteriza esse jeito de ser igreja, porque quem não sabe de onde vem e não sabe aonde vai para qualquer canto. Então é muito importante que a gente tenha claro nossa herança, nossa história, para poder a gente olhar para frente. Então, façam no grupo, vocês vão conversar, criem uma dinâmica de talvez comece com uma roda de reações, porque às vezes corre o risco. Tem gente que fala muito, tem gente que fala de pouco. Então, para garantir que todo mundo fale, comece com uma roda de reações. E aí cada um pode destacar um aspecto ou outro, pode complementar um aspecto ou outro no grupo. Mas tenham em conta isso, esse panorama histórico. A conversa no grupo não é simplesmente sobre a crise atual. A conversa no grupo é sobre esse panorama histórico da eclesiologia. A concepção antes do concílio, a compreensão conciliar da igreja, a compreensão latino-americana de igreja e a crise que vai se abater nos anos 70. Então é isso que nós vamos trabalhar. Não entre Francisco agora não, porque Francisco vem de tarde, viu? Francisco chega de tarde. Tem um canto aí, não tem? É isso aí, registrando aqui para encher o Vander, encontro das comunidades eclesiais de base no Remar, em Ribeirão das Neves, dia 29 de agosto de 2024. Encontro padres, sebes, freiras da sebes, diáconos e simpatizantes das comunidades eclesiais de base do estado de Minas Gerais. Os dois destaques, nós três. Simão. Primeiro, pela esperança. Tem esperança, né, irmão? Então, tem esperança. Depois, exatamente, essa esperança parece que está sufocada. Não é? A esperança está sufocada. E terceiro, então, esse resgate da história nos ajuda a compreender como, então, aí, segundo a Alessio ali, nós temos que compreender como transmitir esta esperança, embora sufocada, em uma comunicação que vai ser interativa e vai alcançar o nosso jovem. Para nós também aqui foi colocado que o encontro, né, ele retoma um pouco a história. A gente muitos conhece e se reconhece na história. Isso foi bom. Foi colocado como ponto forte que o martírio, né, o caminho dos mártires, ele reforça de que nós estamos no caminho certo, e os mártires de ontem, os mártires de hoje, reforça isso. Também vou falar da questão da esperança. Ela está aí, ela existe, né? Mas também está sufocada. E foi mais ou menos isso que nós colocamos. Aí que tem uma coisa aqui que foi colocado, que sentem falta, foi colocado inclusive por um padre, a questão da Eucaristia, de celebrar a Eucaristia. E a gente falou que amanhã vamos ter esse espaço, né? Acho que é isso. Não sei se alguém do grupo quer. As sebes estão envelhecidas, realmente. Ah, sim, verdade. A gente não se vê mais jovens participando das sebes. Agradece essa oportunidade que nós estamos tendo de viver esse momento, que é promovida aí pela coordenação do Leste 2, onde a gente tem essa oportunidade de partilhar. Nós podemos dizer que estava fazendo falta esse momento para que a gente possa partilhar a nossa história, a nossa caminhada e, lógico, nos fortalecer.
para que a gente possa continuar levando adiante essa caminhada. Vou destacar alguns pontos que nós levantamos e entre alguns, aquilo tem alguns questionamentos que depois talvez você possa trazer para a nossa reflexão. Primeiramente, nós vimos aí a nossa caminhada de igreja, enquanto Igreja das Sebes. Percebemos que as portas não estão fechadas e que nós precisamos continuar fortalecendo a nossa espiritualidade e tendo como ponto a pessoa de Jesus Cristo. Na nossa conversa, nós percebemos que, diante da nossa caminhada e da nossa espiritualidade, nós temos alguns pontos que foram destacados, onde nós percebemos que dificultou a nossa caminhada. A questão de trabalhar a inserção política das SEBs, a questão da racionalidade das SEBs, a ideologia do Evangelho, a gente percebe que isso, ao longo do tempo, pode ter dificultado e atrapalhado a nossa caminhada. Daí, onde nós estamos errando? Que caminhos nós precisamos trilhar para que nós possamos revitalizar, revigorar a nossa caminhada das SEBs? Quem somos nós nesta caminhada? Para onde vamos e qual o projeto de igreja diante desse contexto de crise que nós estamos vivendo, que nós precisamos assumir? E aí nós não podemos esquecer as nossas origens. O Aquino deixou isso muito claro. As nossas origens, que estão lá nos documentos da igreja, a opção do Evangelho e a pessoa de Jesus. Uma questão que foi levantada também é a questão da igreja dos pobres. A igreja fez a opção pelos pobres, foi um levantamento que foi feito. Mas siga o questionamento: será que os pobres fizeram a opção pela igreja? E onde estão os nossos pobres hoje? Porque foi uma coisa que foi muito discutida, que os nossos pobres muitas vezes não estão nas nossas igrejas. Os movimentos que trabalham com classe média, com as pessoas que muitas vezes têm condição financeira, e aí a gente percebe um pouco essa dificuldade, esse distanciamento da igreja das SEBs, vamos chamar da igreja da caminhada, dos pobres. E as nossas paróquias hoje, enquanto estrutura, nós podemos perceber um pouco essa situação com relação à igreja. E finalmente, se depois eu não tiver falado tudo, porque tem que resumir um bocadinho, nós temos a esperança que a SEBs, ela vai se fortalecendo. Temos as nossas angústias, acho que todos nós temos as nossas angústias, mas não deixamos de ter esperança de que nós podemos ainda ser sinais deste modelo de igreja, mesmo nesse momento de crise. Da fala de 9 pessoas, nós éramos 9 no nosso, praticamente todas as que falamos, demos uma importância muito grande à fala de hoje, que nós sentimos intimamente ligada à fala de ontem. Nós tivemos assim, hoje e ontem, quer dizer, um foi completando o outro com aspectos diferentes, mas ajudou muito porque foi bem linear as duas falas, a do Godoy e a do nosso amigo Francisco. Tá. Só que nós comentávamos o seguinte: nós começamos a apresentação de igreja, tanto ontem como hoje, lá pelo Concílio de Trento. Mas não foi falado nada da igreja original de Atos dos Apóstolos. Porque nós sentimos que as SEBs, o que elas tentam viver é voltar àquela experiência no contexto diferente, claro,
mas os Atos dos Apóstolos, né? Então isso daí nós sentimos falta, que não houve alusão a isso, né? Tem muita coisa nos documentos da igreja, sobretudo Vaticano II e Medellín, que estão lá no papel ainda, nem foram tocados pela nossa igreja. E a gente deveria, nesses encontros, ir descobrindo claramente a história para poder reconstruir alguma coisa daí, né? Só que dizíamos que para reconstruir tem que desconstruir. Tem muita coisa que não dá para encaixar como se fosse um remendo em cima do velho que está lá, né? Então a gente conversava sobre isso. Nós precisamos realmente mudar muitas coisas concretas. O padre José, que chegou só hoje, né? Ele nos contava que ele estudou leu um livro do São Carlos Borromeu, e ele dividia o físico da igreja, por exemplo, homens de um lado, mulheres do outro, o altar tem que estar lá na frente, bastante distante do povo, tem até um negócio lá para a gente não subir no altar, não subir até lá no presbitério, etc., né? Então, isso daí é um modelo do físico da igreja, que agora nós teríamos que ir transformando alguma coisa nesse sentido também, né? Falávamos também do direito canônico. O direito canônico é algo que tem que mudar. E agora o missal mudou nos modelos de João Paulo II. E gastamos muito dinheiro para imprimir missal, para falar séculos dos séculos. Eu tenho uma amiga em Curitiba que ela diz assim: eu sou da religião antiga, eu falo pelos séculos dos séculos. E agora, quando começou esse novo missal, eu falei: glória, alegre-se, que agora todo mundo fala séculos dos séculos. E uma das coisas que nós estamos precisando realmente é mudar jeitos de nos relacionar. O tema da sensibilidade, da escuta, de ir atrás da pessoa que está faltando, os evangélicos fazem isso. E eu gostei muito daquela história que, acho que foi ele que falou, o Francisco falou, que a salvação da igreja, ou a mudança da igreja, eram os evangélicos que iam proporcionar. Eu estou vendo que é verdade isso, né? Tá. Foi o Godoy? Manter a esperança, etc. Tudo isso são características que nós devemos de lutar. Bom, e estamos todo mundo esperando com muita coisa, com muita expectativa, que amanhã a gente possa chegar aos passos da gente discutir nos grupos que passos podemos dar. Porque quando a gente pedimos ontem, falaram que ia ser hoje. Pedimos hoje, vai ser amanhã. Então, não nos enganem, tá? Obrigada, só isso. Aqui, fazer a síntese. Nosso grupo tinha 8 pessoas. A gente falou, primeiro a gente falou um pouco de nós mesmos, né? E dentro do tema, eu destaquei aqui 8 pontos. Então, uma igreja de partilha, uma igreja que acolhe, uma igreja desigual também. Nós falamos uma igreja em círculos bíblicos. Uma igreja que está minada pela relação de poder, tanto do padre quanto dos leigos, né? E outra coisa também foi que a gente ainda tem uma chance, né, de encontrar a luz dentro do túnel. Não é no fim do túnel, é dentro do túnel. Porque a gente precisa percorrer, né, o túnel para chegar até lá. E aí, encontrar essa luz dentro da exclusão dos povos. A gente só vai acrescentar, né, que foi rever toda essa caminhada que fizemos ontem e hoje. Nós percebemos que tem muito a ver com a vida de cada um de nós, né? Se estamos aqui nesta caminhada, é porque fomos unidos, né, pela sementinha da SEBES, por essa caminhada da vida da igreja. E uma coisa, acrescentando, né, que a gente não pode perder de vista, que eu anotei e achei muito importante, que é a questão que antes, eu não sei quem que falou, me ajuda aí, as pessoas,
que falou da utopia, que antes a gente participava, né? Porque a gente tinha esse desejo, de caminhar, de ir, mas hoje a gente vai muitas vezes, né? Acho que foi isso de Wander, né? Que dentro das experiências hoje das pessoas, a gente vê que as pessoas estão indo muito pelas necessidades, né? Então, assim, buscar pelos nossos direitos, buscar, né, pela luta, ir, né, em prol desse projeto de Jesus Cristo, né, a gente tem que resgatar esse nosso desejo, resgatar o estar aqui, e esse encontro está revigorando isso, né? Então, a esperança, né, o esperançar, acreditar que é possível, né, essa mudança. Estamos também nessa expectativa do amanhã, como que vamos sair daqui, né? Como que vamos construir e revitalizar mais ainda esse desejo. O grupo disse assim: estamos esperando amanhã. O Papa Francisco tem uma frase que ele diz assim: o próprio povo, ou o próprio rebanho, tem o faro da fé para encontrar novas estradas de evangelização. Eu acho que essa frase ela é muito profunda. O próprio povo tem o faro da fé para encontrar novas estradas. Em outro lugar ele diz: os pobres têm muito a nos ensinar, porque muitas vezes nós queremos ensinar a eles. Mas agora, voltando para o nosso grupo, nós colocamos 2 desafios e talvez 2 propostas. A primeira dificuldade que foi apresentada é a dificuldade das SEBs em conectar-se com os jovens. Talvez, podemos até dizer, conectar-se com as bases. Perdemos a juventude. E aí nós escutamos o tempo todo, ontem e hoje voltou, que é preciso mudar a formação no seminário porque os padres novos não querem, não fazem. Eu já trabalhei na formação dentro do seminário. Os nossos jovens não escutam mais os formadores, porque na catequese, a catequese dele é errada. Então nós não temos que mudar o jovem lá dentro do seminário. Temos que mudar a catequese. O jovem cada comunidade, para que entre para o seminário já, pelo menos, com desejos diferentes. O segundo desafio que foi apresentado é que as SEBs têm se transformado, talvez para sobreviver, em mais um movimento dentro da igreja. As SEBs têm deixado de ser um jeito de ser igreja para se tornar um movimento. E aí tem pessoas que defendem. Estou colocando pessoas que gostam das SEBs, que pensam as SEBs, que acham que é isso mesmo. Vamos ter que transformar no movimento, e aí eu perco a ideia de comunidade, de igreja. Eu já não estou mais vinculado numa comunidade. Eu vejo muitas nossas paróquias, muita gente que diz que é de SEBs, não vai à missa, não vai no grupo de reflexão, não participa do... Mas é SEBs. É SEBs de quê? Quando tem um intereclesial, quando tem uma ampliada, virou um movimento. Que às vezes pode ser um jeito de sobrevivência. Mas, colocando como crítica, eu acho perigoso. E aí, questionei até o nome do nosso encontro, o jeito que foi convidados. Padres, religiosas, religiosos e simpatizantes, né? Aí a jovem explicou lá o porquê dos simpatizantes, que estava pensando naquelas pessoas que talvez não estavam inseridos nas comunidades, mas que pelo menos não apresentam uma crítica, uma resistência. Mas simpatizante já é de um movimento. Se eu sou simpatizante de um movimento. Já não sou mais inserido na realidade. Então essas foram as 2 dificuldades ou desafios. 2 propostas. A primeira, abertura para acolher novos rostos dentro das próprias comunidades. Ou, como dizia Aparecida, novos rostos dos pobres. E aí, um desses rostos foi muito lembrado, a acolhida à fragilidade humana. Nem só de pão vive o homem, porque às vezes
Nós damos pão, lutamos pela justiça social, que é muito importante. Mas às vezes as fragilidades humanas são grandes. Dom Aloysio Vitral tem uma frase muito forte, que ele diz assim: nós, por medo do intimismo, perdemos a intimidade. Por medo do intimismo, perdemos a intimidade. E aí foi colocado no grupo que nós, padres, vivemos essas crises. O cansaço, o desânimo, a falta de esperança, às vezes até o adoecimento mental, porque caímos no ativismo e perdemos talvez essa intimidade. E o quarto ponto, somos o resto de Israel. Quem sabe os ossos ressequidos, que nós vamos estudar agora no mês da Bíblia, que ressuscitaram. Somos ossos, mas os ossos ainda podem ressuscitar. Então um novo jeito de ser igreja implica um novo jeito de ver também a realidade. Abertura para conviver com novas realidades. E lembrando os 4 pilares que nós precisaríamos reforçar nas séries. A palavra, os grupos de reflexão, o pão, liturgia, sacramentos, vida de comunidade, espiritualidade, caridade, inserção na realidade, libertação dos poderes que dominam e matam, e a missão. Essa situação atual e esses desafios, é bom que a gente olhe um pouquinho para trás. Porque tanto o esforço de levar adiante hoje esse jeito de ser igreja não começa agora. Tem uma história. E uma história que mais perto de nós está marcada por essa virada que eu chamei a atenção do Concílio Vaticano II. De uma igreja que quer ser no mundo sacramento de salvação, sinal, instrumento do reino de Deus, de uma igreja que é povo de Deus. E essa virada foi possível graças àquilo que se chamou de volta às fontes. Ou seja, foi porque voltou lá para a Escritura, para as primeiras comunidades, para o cristianismo dos primeiros séculos, que se descobriu que a igreja não é apenas uma instituição. Graças a esse movimento de volta às fontes, é que se descobriu que a sociedade não é a igreja não é uma sociedade desigual, mas é uma comunidade de irmãos. Então, evidentemente, que esse movimento do concílio só foi possível por aquilo que se chamou de volta às fontes. E isso deu, na Igreja da América Latina, uma igreja de comunidade de irmãos, centrado. Você pegou bem essa síntese que aparece nas diretrizes. Você não foi o... Quem está falando por último? Tá ali. Pegou bem a partir das diretrizes essa síntese, a palavra, o pão, a caridade, fermento no mundo. Ou seja, concretiza, a Igreja da América Latina concretiza o povo de Deus numa igreja de comunidades e concretiza essa missão no mundo em termos de libertação. Nós somos parte dessa história. Uns com mais tempo, outros com menos tempo. Nós somos ao mesmo tempo frutos e protagonistas dessa história de uma igreja que volta às fontes, retoma a experiência primeira do cristianismo no tempo que a gente toca. Ao mesmo tempo, a gente vê as dificuldades desse jeito de ser igreja hoje. E as dificuldades desse jeito de ser igreja hoje são muito marcadas por uma tentativa de negação dessa retomada bíblica que se deu pelo concílio e da Igreja da América Latina e voltar àquele modelo que se impõe de igreja desde o Concílio de Trento. Sociedade perfeita, sociedade desigual. Por isso vocês veem predominar a busca de um jeito de ser igreja voltada para dentro. Uma igreja de sacristia, de instituição, com doutrina, sacramento e hierarquia. O que aparece na igreja? Culto, e às vezes da pior forma, espetacularização e coisa do tipo. Culto, catequese e ministros ordenados com plumas e paetês, com rendas e tudo mais. É esse modelo. E de uma igreja clerical, onde o padre manda e o leigo obedece, onde até os ministérios são tidos apenas como ajuda, auxílio ao padre. Então,
Por que eu acho que é importante essa retomada histórica? Por um lado, para a gente entender que nós somos frutos e protagonistas de um processo assim, que vem do concílio, que vem de Medellín, mas por outro lado, para entender que a resistência a esse modelo é uma tentativa de volta àquele modelo dominante ou predominante de igreja que eu tentei sintetizar com essas duas expressões: sociedade perfeita, sociedade desigual. Então hoje a gente vive nisso, no esforço de manter vivo esse jeito de ser igreja, que foi retomado pelo concílio, pela Igreja da América Latina, povo de Deus, comunidade, presente no mundo, instrumento do reino no mundo, que encontra muita dificuldade porque se impõe com toda força essa volta ao modelo anterior ao concílio. E termina agora, o padre Libânio dizia que Trento formou um imaginário, uma ideia de igreja. É essa ideia de uma igreja instituição centrada na doutrina, no sacramento e na hierarquia. Criou estruturas, instituições, criou direito canônico, mas criou sobretudo uma ideia de igreja. E essa ideia de igreja é a que predomina na cabeça das pessoas. Uma igreja instituição, uma igreja desigual. O Concílio Vaticano II tentou e ensaiou um novo imaginário de igreja, mas não se impôs na igreja. E tem muita dificuldade na igreja de se impor. Essa imagem, eu sou professor de teologia, dou aula num seminário, onde estudo os seminaristas. Uma das coisas mais difíceis de engolir, onde há mais reação, é dizer que na igreja reina a verdadeira igualdade quanto à dignidade e missão comum de todos os batizados. A reação é tremenda. A reação é tremenda, porque não se suporta uma igreja de irmãos. Nesse contexto agora da sinodalidade, que eu vou retomar mais tarde, eu ouvi já muita gente dizer: a igreja não é sinodal, a igreja é hierárquica. É um imaginário. Na prática, igreja sim. Que está. Na prática é, mas não só na prática, é a convicção de que tem que ser assim. É, exato. Então, Libânio dizia: Trento precisou de séculos para se impor como imagem de igreja, como modelo de igreja e como estrutura de igreja. O Concílio Vaticano II abriu uma perspectiva nova de igreja, mas não conseguiu se impor. Mesmo gente assim, simpatizante, às vezes no fundo a convicção é de que igreja é isso. Igreja é instituição, sacramento, doutrina, hierarquia, e que a igreja é uma sociedade desigual. Esse imaginário, isso aparece na arquitetura da igreja, isso aparece na estética da igreja, isso aparece nas relações entre as igrejas. Muitas igrejas hoje, até porque tem muita gente, não bota um telão, não bota? Não bota um telão? Sim. E o que aparece no telão? Desaparece, não precisa de comunidade. O tema da pandemia ajudou a explodir uma tendência que vinha. A Eucaristia não precisa de comunidade, só precisa do ministro ordenado. Por isso, voltou a virar moda celebrar sozinho. O que era, assim, uma exceção, não impedida, mas não era o regular, se tornou moda. A quantidade de padre novo que todo dia celebra sozinho, porque ele precisa de comunidade. Ele age em persona Cristo e em persona Eclésia e pronto. Então, é todo um imaginário que está em jogo. Por isso, esse momento de retomada histórica, ele é importante para a gente entender de onde é que a gente vem, mas para a gente entender também qual é o modelo dominante hoje e de onde é que vem isso. Na parte da tarde, nós vamos seguir com isso, mas é a partir do Papa Francisco, do diagnóstico que o Papa Francisco faz do momento atual da igreja e das perspectivas que o Papa Francisco aponta. Espera, em todo canto, de que a gente tenha clareza de como. E isso a gente vai ter que ensaiar. Mas amanhã, de fato, a ideia é a gente dedicar toda a parte da manhã para pensar que como é que a gente pode dinamizar no contexto que a gente vive eclesial e social esse jeito de ser igreja, que é o jeito das primeiras comunidades cristãs de ser igreja.
que é o jeito de viver o Evangelho que aparece ali no Novo Testamento. Mas então à tarde a gente continua olhando. Nossos direitos vêm, se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Nossos direitos vêm, se não vem nossos direitos, o Brasil perde também. Quem negar nossos direitos será negado também. Chega de tanta promessa sem cumprir para ninguém, mas com os irmãos unidos o mundo